Do incrível capitão do Titanic até imagens do iceberg. No vídeo de hoje, vamos mostrar algumas imagens raras que você provavelmente não viu do Titanic em 1912. E fique até o final, hein? Pois a quarta filmagem vai te dar medo. Número 8. Capitão do navio. O capitão Edward Smith é mais famoso por seu papel no leme do Titanic, a desastrosa última viagem de sua bem-sucedida carreira no mar. Rumores sobre o capitão Smith e suas horas finais circularam desde aquela trágica noite, levando muitos a culpar o capitão pelo naufrágio do navio. Depois do naufrágio do Titanic, surgiram rumores sobre o navio, os passageiros e os eventos que levaram à tragédia. Entre esses rumores, havia a história de que o capitão Smith enfrentou pressão na White Star Line para manter a velocidade do navio, ou que ignorou os avisos de outros navios sobre a presença de icebergs. De fato, depois do desastre, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido iniciaram investigações para determinar se a White Star Line era ou não responsável por danos relacionados à perda de vidas e de propriedades. Entre as questões importantes que essas investigações investigaram, estava o papel que os avisos de velocidade e gelo desempenharam no acidente. Com relação à velocidade do navio, a história predominante é que o Titanic estava viajando muito rápido, e se o capitão Smith tivesse diminuído a velocidade do navio, o acidente poderia ter sido evitado. As comissões estavam particularmente interessadas em saber se J. Bruce Smythe, o diretor administrativo da White Star Line, pressionava Smith para manter a velocidade do navio. As evidências mostraram que, embora o Titanic estivesse indo rápido, ele nunca atingiu a velocidade máxima. Além disso, a noite estava clara e as águas calmas. O capitão Smith instruiu a tripulação a diminuir a velocidade se houvesse neblina. O inquérito britânico concluiu que o capitão Smith comandava o navio de acordo com as melhores práticas para um capitão com a sua experiência, mas talvez essas práticas devessem mudar. Também existiam dúvidas sobre se o capitão Smith ignorou ou não os avisos de outros navios sobre a presença de gelo. De acordo com o quarto oficial Joseph Boxhall, ele e o capitão Smith traçaram as coordenadas dos primeiros avisos de gelo e estavam cientes da presença deles. Avisos que se seguiram. Nunca deixaram a sala do telégrafo, porque o sistema Marconi estava sobrecarregado. Número 7. Senhor e Senhora George. O Sr. Hader George escreveu sobre os eventos do naufrágio, falando da própria colisão. Não era tão pesado a ponto de acordar muitos passageiros, e posso dizer ali mesmo que muitos deles nunca souberam da colisão, e acredito que afundaram enquanto dormiam. Algumas mulheres disseram que nem foram chamadas pelos comissários. Outros, e estes constituem a grande maioria, foram informados de que não havia perigo, para não se apressarem e não se perturbar nem um pouco. Subi no convés, porém, como não gostei do som de raspagem que se seguiu, e quando cheguei lá eles me disseram que era melhor pegar o meu colete salva-vidas, e voltei com a minha esposa, nós dois com os coletes. O casal foi resgatado no bote salva-vidas 5. De acordo com o neto de George, o senhor e a senhora Hader salvaram 3 coisas do Titanic, aparentemente tiradas da cabine e ainda hoje propriedades da família. Depois do resgate, o casal foi objeto de uma foto bem conhecida, tirada no Carpathia pela senhorita Bernice Palmer. A fotografia mostra-os em discussão com Celie Backwright. George e Dorothy moraram em Manhattan e tiveram 2 filhas, Dorothy e Jean. Número 6. Acomodações luxuosas. O Titanic é considerado um dos maiores navios já construído pelo homem. Era enorme e com uma bela decoração interior. O navio tinha 3 classes com características distintas. Embora a primeira classe fosse a melhor de todas, as outras também tinham um toque de classe e eram consideradas superiores às especificações de outros navios. O Titanic e seu irmão Olympic ofereciam as melhores e mais luxuosas acomodações de primeira classe que eram encontradas em qualquer transatlântico contemporâneo. A tarifa mais barata da primeira classe poderia custar 23 libras, o equivalente hoje a 2.200 libras, isso sem refeições. Já o preço de uma suíte poderia variar entre 400 a 870 libras, o equivalente hoje a 84.600 libras. Isso para uma suíte Perlo Deluxe no auge da temporada de viagens. As 120 cabines especiais dos convés B e C foram ricamente decoradas em 11 estilos de épocas diferentes, incluindo Adam, Louis XIV, XV e XVI, Império Francês, Georgiano, Jacobino e Renascimento Italiano. Alguns estilos como Adam ou Louis XVI tiveram diferentes variações, usadas em certos camarotes que incorporaram elementos de outros períodos, totalizando 19 designs diferentes, incluindo os 11 estilos básicos. Além disso, havia 2 designs personalizados de Hallard & Wolff, conhecidos como quarto A e quarto B, que foram usados em um total de 43 quartos entre os decks B e C.
Estes foram inspirados no período, mas modernizados e considerados iguais em qualidades aos 11 estilos de períodos clássicos. O quarto A era o mais simples dos dois, com painéis de madeira pintados de branco, apoiados em um rodapé de carvalho esculpido de 1 metro de altura e mobiliado com uma cama de latão ou madeira. O quarto B era conhecido como a cabine francesa, porque era inspirado em Luís XV, com painéis de carvalho envernizado e móveis cabriolé. As acomodações da primeira classe ocupavam quase a totalidade dos convés B e C, mas também grandes seções à frente nos convés A, D e E. Um punhado de cabines de primeira classe estava também localizado no convés dos barcos, entre a grande escadaria dianteira e os alojamentos dos oficiais. A decoração foi um resultado de uma pesquisa intensa. Os projetos foram baseados em Harrenhal e algumas casas esplêndidas em Hertfield, Inglaterra. Os móveis, as cadeiras e mesas eram de carvalho e pensados para agregar luxo e conforto em todos os momentos. Naquela época, o jantar era considerado uma parte crucial da viagem. Este restaurante servia as melhores refeições, todas não incluídas nas tarifas dos hóspedes. Acrescentou um toque extra de classe. A sala foi decorada em estilo Luís XIV e tinha painéis do chão ao teto em nogueira marrom clara francesa. Ornamentos e molduras especialmente montados davam um efeito real ao local. Lâmpadas em forma de vela penduradas no centro dos painéis. Cortinas de seda lisa cobriam as grandes janelas salientes que davam uma incrível sensação de amplitude. Os passageiros podiam sentar-se ao redor das mesas em grupos de 2 ou 8 pessoas. Uma orquestra tocou para eles em uma plataforma elevada. Jantar aí deve ter sido uma experiência e tanto, hein? Bom, e se você chegou até aqui, já deixa o seu like no vídeo e se prepare, porque as próximas imagens vão te deixar arrepiado. Número 5. Por dentro do Titanic. Se o tamanho do Titanic não impressionava seus passageiros, então um passeio por seu luxuoso interior provavelmente deixaria o interior do Titanic, que era comparado a um palácio flutuante, contendo alguns dos melhores exemplos de artesanato e design de interiores que eram vistos em um transatlântico até hoje. A grande escadaria, essa foi a maior glória do Titanic. Construída em carvalho polido, ferro forjado e uma variedade de vidros de luxo, a grande escadaria ficaria abaixo de uma bela cúpula, que dava uma excelente ilusão de luz natural a qualquer hora do dia. A peça central da grande escadaria era um grande painel esculpido contendo um relógio. Os passageiros desciam a escada para entrar no refeitório da primeira classe, ou então pegavam os moderníssimos elevadores. O diretor James Cameron, do filme Titanic de 1997, fez de tudo para garantir a precisão da grande escadaria, trabalhando com planos e materiais originais, que podem ser vistos na foto do filme aqui. Os convéses do barco e do passeio ficavam acima da superestrutura do navio. O convés do barco era o convés superior do Titanic. Foi assim chamado porque os botes salva-vidas foram colocados lá. No convés também tinha um único espaço aberto real do navio. Os passageiros da primeira e segunda classe podiam passear, descansar nos bancos, jogar jogos ou apenas curtir o silêncio. Número 4. Imagens do navio e dos botes. E mesmo sendo construído com tanto cuidado, uma grande falha aconteceu. Existiam menos botes salva-vidas do que o necessário. O Titanic foi construído por uma empresa chamada White Star Line. Ele foi concluído e pronto para o oceano em 31 de março de 1912, depois de 3 anos em construção em Belfast, na Irlanda. E ele não era um navio comum, não. O Titanic era o navio mais impressionante e luxuoso do seu tempo. Ele também era o maior, medindo 28 metros de largura, 53 metros de altura e 269 metros de comprimento. Quase o comprimento de 3 campos de futebol. Olha só para você ver o tamanho desse monstro. A Lei da Marinha Mercante de 1894 exigia que os navios de maior classe, aqueles com peso superior a 10.000 toneladas, transportassem pelo menos 16 botes salva-vidas. O Titanic carregava 20 botes salva-vidas, dando-lhe capacidade suficiente para cerca de metade das pessoas a bordo, isso na noite em que o navio afundou. Até o desastre do Titanic, os botes salva-vidas não eram vistos como substitutos de um navio inteiro. O transatlântico era gigante em si, que tinha 16 compartimentos separados por anteparos estanques, e deveria permanecer flutuando mesmo depois de entrar na água. Número 3. Imagens da tripulação. A tripulação do Titanic consistia no capitão, vários oficiais e marinheiros que acompanharam o navio em sua trágica viagem. Ao todo, a tripulação do Titanic era composta por cerca de 885 pessoas. A tripulação de convés incluía oficiais, mestres de armas, armazenistas e marinheiros fisicamente aptos. O departamento de engenharia incluía engenheiros, caldeireiros, bombeiros e eletricistas. O departamento de alimentação incluía comissários e funcionários da cozinha, funcionários do restaurante, músicos e funcionários do posto.
Apenas 24% dos tripulantes a bordo do Titanic sobreviveram, ou seja, aproximadamente 200 pessoas da tripulação sobreviveram. Número 2. Imagem próxima ao local. Na noite em que o Titanic atingiu um iceberg, uma rede de operadoras sem fio em navios e também estações terrestres se comunicou freneticamente entre si por meio das extensões do Atlântico Norte em um esforço para montar uma missão de resgate. As mensagens sobreviventes formam um registro em tempo real dos acontecimentos naquela noite. Ao contrário dos filmes de Hollywood sobre a tragédia, essas mensagens sem fio são extremamente discretas, copiadas em caligrafia caprichada e mantidas nos navios que estiveram em contato com o Titanic. Elas são as palavras reais da tripulação e dos passageiros. Os navios forneciam informações de segurança uns aos outros, e o Titanic recebia informações detalhadas sobre a localização dos icebergs. As investigações depois do naufrágio nunca estabeleceram satisfatoriamente porque esses avisos foram ignorados. O operador sem fio sênior, Jack Phillips, ainda estava enviando mensagens aos passageiros quando o navio atingiu um iceberg, enquanto os botes salva-vidas eram baixados, com despedidas horríveis entre maridos, esposas e filhos. Os operadores de rádio cumpriram a sua tarefa. O iceberg que afundou o Titanic em 14 de abril de 1912 tinha 121 metros de comprimento e 30 metros acima da superfície do oceano, dando-lhe 1,5 milhão de toneladas em tamanho específico. Lembrando que por conta disso, 1.517 pessoas morreram. Algumas pesquisas mostram que 1912 foi um ano ruim, com icebergs flutuando muito mais ao sul da região do que o normal. Número 1. A terceira classe do Titanic. Muitos dos passageiros da terceira classe do Titanic que viajavam em quartos ou na terceira classe eram imigrantes que viajavam da Irlanda e da Escandinávia para os Estados Unidos. Ao todo, cerca de 33 nacionalidades estiveram representadas nas listas de passageiros. As acomodações eram claramente menos glamourosas do que as da primeira e segunda classes. O equívoco sobre como os passageiros da terceira classe do Titanic foram tratados e que pode ter influenciado o retrato de Cameron para o filme de mesmo nome. A verdade é que mais passageiros da terceira classe morreram no naufrágio do Titanic do que os de primeira e segunda classes, né? Então a crença de que eles foram sim sacrificados. Apenas 3 passageiros da terceira classe testemunharam durante a investigação do desastre do Titanic. Um bilhete para a passagem de terceira classe do Titanic custava entre 3 e 8 libras. Bom, e agora eu quero que você conte pra gente quais dessas imagens você achou a mais interessante e por quê. Aqui eu encerro o nosso vídeo de hoje, te agradecendo mais uma vez a você que esteve junto com a gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com quem você quiser e claro também, né, se não for pedir muito, se inscreva aqui no canal e assim você vai também ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações, né? Toda semana vamos estar aqui trazendo um conteúdo super interessante para você. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro!